Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Dentro de um cenário tenebroso, um olhar indignado, um suspiro que permanece mais de um ano. O que fazer para resgatar ainda os corpos que faltam nesta lama? Neste programa, nós vamos escutar o testemunho de muitas pessoas que, mesmo muitas vezes sem conhecer as vítimas, tomadas por uma força muito maior do que o conhecer simplesmente, abraçaram o mandamento de Jesus, a caridade acima de tudo. Aqui deixamos o nosso agradecimento ao Corpo de Bombeiros e a todas as pessoas que, de uma maneira ou outra, impulsionadas pelo estouro, pelo rompimento da barragem no dia 25 de janeiro de 2019, manifestaram a verdadeira caridade. E é esta que prevalece até hoje. Porque o que ainda procuram aqui são verdadeiras joias. As pessoas, as vítimas que ainda não foram sepultadas. Começa agora o Gente de Fé. Tudo foi abaixo. Acabou com Brumadinho. E ficou uma mancha. Aquela lama que desceu ali não foi só uma lama. Aí desceu sangue. Passa uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, agora um ano e eu continuo chorando essa realidade. Hoje Brumadinho precisa de oração. É a mão de Deus em tudo que a gente tem passado. Quando tudo desmorona ou vira um vale de lama, eles chegam. Estes são os profissionais que surgem nas histórias trágicas para fazer delas um tempo menos dolorido. São pessoas comuns que colocam sua própria vida em risco para livrar outras do perigo. A missão destes homens e mulheres salva vidas. É algo que transcende as razões humanas e faz deles não só grandes heróis dos nossos tempos, mas grandes salva-vidas, de histórias e memórias, grandes dispensadores da fé, esperança e caridade. Vem sol, feliz vem iluminar, Minas que banha o mar, e água doce prazer. Brumadinho se foi embora. Nós estamos num ponto em que a lama desceu. E dentro desta série que você, telespectador, você, família Canção Nova, está acompanhando, nós estamos aqui em Brumadinho, mais precisamente dentro da mineradora, né, que faz parte de onde rompeu ali a barragem, e essa parte do fundo que você vê são rejeitos de minério por onde passou, né, levando não somente lama, mas como muitos daqueles que nós entrevistamos disseram, nessa lama não desceu somente, aliás, nessa correnteza não desceu somente lama, mas também muito sangue. Nós estamos aqui com um representante daqueles que tanto trabalharam e ainda trabalham na busca, no resgate, na procura, incansavelmente. São quase 365 dias buscando ainda encontrar corpos, né, para entregar aos seus familiares, para que pelo menos eles possam ter essa passagem, esse rito de passagem de enterrar os seus entes queridos. Eu estou com o Tenente Cleiton, que está aqui, né, neste trabalho desde precisamente julho. Muito obrigado, Tenente, por nos receber aqui.
precisamente onde nós estamos, Tenente. Bem-vindo. Muito obrigado, padre. Nós estamos basicamente no primeiro ponto de choque da lama que desceu no rompimento da barragem. Esse ponto especificamente é chamado de Remanso 2. É um ponto em que a gente encontrou objetos, encontrou maquinários e também encontrou alguns corpos. É o ponto também de maior velocidade do rejeito, ponto de maior deposição e ponto de baixa velocidade também. Então é um ponto que concentra todas as características do rompimento da barragem e é um ponto em que a gente mais alimenta os nossos estudos para tentar identificar possíveis localização dos 18 que ainda faltam ser encontrados. Quando o senhor fala do pontos de maior velocidade e de menor velocidade, o que seria isto? Basicamente é o seguinte, os líquidos, principalmente o líquido da barragem, ele tem determinados pontos em que desce com uma maior velocidade, de acordo com a sua consistência, de acordo com a inclinação do terreno, e pontos de menor velocidade, que são também características de inclinação de terreno e consistência. Para nós, isso nós seríamos mais ou menos aquele ponto lá, lá em cima. Aquele ponto lá em cima é o ponto de menor velocidade. Sim. Normalmente são os pontos de deposição de materiais. Que veio a correnteza, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Veio a correnteza numa velocidade, sim, até porque aqui passa um riacho. Exatamente. Passava, né? Passa, né? Exatamente. E aí foi colocando lá para o meio. Foi depositado lá na parte que a gente chama propriamente de Remanso 2, que é lá no fundo, que sim, é a área de maior deposição. E, por coincidência, essa área que a gente está exatamente é onde ficava a antiga barragem B4A, que é uma das barragens que romperam. Então não foi apenas uma barragem que rompeu. Não. No meio do caminho, a primeira encontrou também essa barragem. Encontrou mais duas abaixo. Encontrou mais duas também. Exatamente. E que foram rompidas também. Exatamente. Elas foram, acumularam esse líquido, tornando ela mais liquefeita e mais rápida. Então, nesse ponto, ao mesmo tempo que a gente tem uma velocidade maior, o que é característica de velocidade maior? Uma destruição um pouco maior. A gente tem de um lado velocidade maior, destruição maior, e do outro velocidade menor, que é uma deposição maior. Então, a gente tem essas duas características num ponto só. Tenente, eu estou aqui e antes de nós continuarmos, eu tenho que, em nome de toda a comunidade, não somente de Brumadinho, mas de toda a sociedade brasileira, agradecer o trabalho de vocês, porque nós sabemos que é um trabalho incansável, nós sabemos que é um trabalho de heróis, vocês são realmente heróis, né? Foram o número exato de pessoas encontradas, são quanto já? O total reclamados são 270, nós temos 252 encontrados e nossas 18 joias que ainda carecem de encontro. Quando o senhor fala 18 joias, são esses que ainda precisam ser encontrados. A gente costuma como usar verdadeiras joias. Exatamente, a gente costuma usar esse termo para mostrar para as famílias e para a sociedade o valor que tem esses encontros para nós e muito mais para as famílias, né? Devolver para elas, para que elas fechem esse ciclo. Então a gente busca como se fossem joias, como se fossem nossos tesouros, para que a gente devolva a cada uma dessas famílias que tanto buscam. Dentro disso, porque hoje o senhor, podemos dizer assim, o senhor foi transferido de um trabalho para outro, né? Que o senhor vai explicar. Mas o senhor esteve na busca direta no campo. Sim. Quanto tempo o senhor ficou? O que foi isso para o senhor? Muitas vezes a gente pergunta e esquece que quem está é uma pessoa que também tem sentimentos, que também chora, por mais que vocês, corpo de bombeiros, por mais que todos os militares, por mais que todos aqueles que trabalham com situações limites como essa, são treinados emocionalmente, enfim, mas são pessoas, não deixam de ser. O senhor esteve quanto tempo na busca dessas pessoas? Na verdade, nós temos aqui ciclos de 7 dias. Sim. E o empenho máximo em campo de 21. O primeiro ciclo, que foi propriamente na lama, desses 7 dias, eu estive em algumas frentes que tivemos encontros consideráveis, e aí após esses primeiros 7 dias, logo após eu já fui para a equipe de planejamento. Sim. O que não fez com que eu fosse retirado do campo. Por quê? A equipe de planejamento ia a campo, todas as vezes que eram encontrados segmentos, nós íamos, realizávamos a marcação nos softwares para a gente conseguir cruzar essas informações e retornar, e também dávamos apoio direto à Polícia Civil.
é uma experiência totalmente diferente. Em todos esses anos que eu estive no Corpo de Bombeiro, 12 anos. 12 anos. Isso, 12 anos aproximadamente, eu nunca presenciei e nunca tive um contato tão próximo com pessoas com esse nível de sofrimento igual nós temos hoje. Exatamente como o senhor falou, a gente tem o nosso trabalho, eu moro em Divinópolis, trabalho na parte de mergulho no batalhão em que eu trabalho. Sim. E aí nós fomos remanejados para cá. E a cada dia, tendo contato com os familiares, presenciando esse sofrimento, pesquisando, a gente acaba se tornando mais e mais envolvido nessa operação e sempre buscando o melhor desfecho possível, que é a devolução de todas as pessoas que ainda não estão encontradas aqui na região. Então esse é o nosso maior desejo, é isso que nos motiva, é isso que faz com que a gente acorde e se deite com motivação de continuar. Independente de cansaço físico ou mental, a gente quer continuar até ter o melhor desfecho possível para a operação. Muito mais do que uma profissão, nós poderíamos dizer que é uma vocação. Ninguém faz o que vocês fazem simplesmente para ganhar dinheiro. Não é só isso, é uma vocação. Sim, tem que ter essa vocação, porque eu costumo, até minha mãe fica muito preocupada, fala, bombeiro, às vezes se arrisca por causa dos outros, mas parece que é algo que move dentro de nós. A gente sempre vai para o perigo. As pessoas muitas vezes correm, a gente vai para o perigo para tentar retirar essas pessoas de lá. E a gratidão de ter um testemunho de uma pessoa que foi salva pelo Corpo de Bombeiros, seja de um perigo mínimo ou de um perigo maior, isso não tem preço que pague, não tem salário que pague. O reconhecimento, o choro de uma pessoa que se livrou de um perigo, para nós é incalculável esse preço. Então eu creio que assim, desde o início Deus já tinha direcionado isso para mim, já tinha colocado isso no meu coração, e eu sou muito feliz e agradeço muito a Deus pela oportunidade que Ele me deu de fazer parte do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Que maravilha! Nesses 6 meses, vamos dizer assim, que o senhor está aqui, indo a Divinópolis e voltando, porque o senhor mora lá, qual foi a sua maior alegria nesse tempo, dentro de um cenário trágico, de uma catástrofe que realmente aconteceu? Nós vemos que existe ainda muito barulho, porque existem a busca, existem os trabalhos sendo feitos ainda, por isso que você pode estar ouvindo um barulho grande. Mas qual foi a sua maior alegria neste tempo, mas também a sua maior frustração nesse tempo? Sim. Um momento de alegria é até difícil selecionar um, porque mesmo estando à distância, a gente acompanha os encontros e para nós, a cada encontro... Quando você fala encontro, é o encontro de uma joia. Isso, de uma joia. De uma pessoa, cada encontro de um não encontrado ainda. Para nós é um sentimento que não dá para explicar. A gente comemora numa situação triste, mas não pelo fato em si, mas por dar conforto àquela família, para ela poder fechar o ciclo de luto dela. Então, é difícil selecionar. Esse encontro foi mais importante que isso. Todos para nós têm o mesmo valor e um valor assim acima de qualquer coisa. E para nós o momento mais difícil é deixar esse local, às vezes sem saber se retorna, porque a gente acaba se tornando parte. A gente quer ver o sucesso dessa operação. Só que a gente tem os nossos limites, igual eu havia falado, a gente tem um limite de exposição no campo, nós passamos por exames médicos, então chega um determinado ponto em que, talvez por recomendação médica, a gente não pode mais retornar. Quando eu, em um dos exames que eu fui fazer, tive essa expectativa de sair, eu me senti um pouco angustiado por medo de não dar continuidade a esse trabalho, mesmo sabendo que existem pessoas muito mais capacitadas do que eu para estar aqui. Posso perguntar o que o senhor teve para poder ter que ser... Na verdade é nosso exame de rotina, a gente sempre faz. Só que como eu estava na expectativa dele sair, eu não sabia se ainda se estaria acima ou não dos níveis tolerados de Precisa metais. Ter um nível para poder permanecer aqui. Exatamente, nós somos acompanhados por médicos tanto aqui quanto na cidade de onde a gente vem. E nessa expectativa de sair o resultado, eu fiquei um pouco preocupado de não retornar, porque foi a primeira situação que eu passei de exames médicos. Então, eu percebi que só vamos dizer assim, a possibilidade de não retornar para cá, de não fazer parte dessa operação como um todo, para mim já foi um pouquinho não, digo bastante angustiante, pelo contato que eu tenho com as famílias,
cada vez que a gente vê eles, a gente abraça eles. É uma situação e é um sentimento que não dá para ser explicado em palavras. Só o coração mesmo sabe a importância disso tudo. O senhor pode me dizer o que vai ser? Agora deixa eu tirar o título, né? Deixa eu tirar o tenente. Deixa eu falar com o Cleiton. Até porque o senhor é muito jovem. Quantos anos o senhor tem? 31 anos. 31 quase anos. 32. Com 31 anos, quem é o Cleiton hoje? O que mudou no Cleiton? Assim, mais especificamente na data, eu estava no batalhão, recebi, né, as primeiras notícias de que ocorreu o rompimento. Aí já começou vários bombeiros querendo dar um nome, querendo vir. E nesse momento, até hoje, o que mudou para mim foi a valorização das pessoas que estão próximas a mim. Eu sempre valorizei muito minha família, amo meus pais, amo minhas irmãs. Só que acompanhando essas histórias, vendo a forma com que se deu, às vezes as pessoas foram trabalhar, iniciaram um dia como outro qualquer, se despediram das famílias, vieram para cá e não retornaram. Então, o que eu tiro de lição disso é aproveitar ao máximo o tempo que eu tenho hoje, amando mais as pessoas que estão próximas a mim, fazendo com que aquele momento na minha mente seja como se fosse o último, aproveitando o máximo possível, abraçando quando eu tenho que abraçar, dizendo que amo quando eu tenho que dizer. Então, eu creio que antes do 25, talvez eu fosse um pouco, eu me importava com essas coisas, mas não com o grau que eu me importo hoje, acompanhando a história ponto a ponto de cada um dos que aqui tiveram suas vidas ceifadas. Tenente, antes de nós encerrarmos, o senhor me disse fora, né, da gravação, que o senhor tem contato, vocês, bombeiros, têm contato todas as quartas-feiras com os familiares. Exato. Então existe esse contato, até porque vocês foram adotados por essas famílias e vocês adotaram essas famílias, então se tornou uma grande família. Exato. 2 mensagens finais. Primeiro, para todos aqueles que estão nos vendo agora, em nome dos bombeiros, em nome do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, né, o que o senhor pode nos dizer para todos os que estão nos vendo agora, mas também o que o senhor pode dizer para o Corpo de Bombeiros. Sim, vamos lá. Primeiramente, para as pessoas, né, que eu costumo dizer que são o nosso apoio. Porque desde crianças, não sei se vocês puderem ver, as crianças começaram a escrever cartas para Brumadinho, a gente recebeu mensagens no Corpo de Bombeiros falando força bombeiros. Então esse é o nosso combustível, esse sempre foi o nosso combustível. A gente chegava de manhã, esse trabalho de lama, de olhar a lama, de fazer o rastreamento, de estudos, ele desgasta bastante o nosso físico, e o fato de pensar de como se deu a situação toda desgasta muito o mental. Então, eu gostaria de agradecer muito as pessoas que, através de orações ou através de mensagens, apoiou a cada um dos bombeiros aqui. Saiba que esse apoio fez total diferença e ainda faz atualmente. A cada carta que a gente lê, a cada mensagem que a gente vê postada para o Corpo de Bombeiros, e até mesmo aquelas orações que são feitas em oculto, a gente sabe que fortalece o nosso espírito para continuar a caminhada. E em relação ao Corpo de Bombeiros, basicamente o Corpo de Bombeiros mudou a minha história, né? Desde 2007, quando eu entrei no Corpo de Bombeiros. Foi um sentimento que eu costumo dizer, excede a qualquer coisa que possa ser explicado por palavras. Mas o Corpo de Bombeiros tem me ensinado, e isso é que é bonito do Corpo de Bombeiros, a profissão e o amor ao próximo. Não tem preço que pague uma profissão em que eu posso trabalhar o amor ao próximo. Eu tenho visto que o Corpo de Bombeiros tem investido muito nisso, no auxílio, na ajuda, apesar de estar em Brumadinho. As outras frentes de bombeiro não estão desguarnecidas, e é sempre assim. O Corpo de Bombeiros sempre prioriza a vida, o amor ao próximo, e o nosso lema, né? Se eu precisar salvar uma vida, eu posso sacrificar a minha vida também. Eu acho que é um lema que assim excede todo entendimento. Quando a gente vê de fora, fala, me sacrificar por outra pessoa, é um pouco difícil, mas quando a gente está no afã de salvar, parece não, eu tenho certeza que Deus já colocou isso em nós e a gente tem esse sentimento de sempre ajudar. Então, agradecer ao Corpo de Bombeiros pela oportunidade de estar aqui. Espero que não esteja numa situação parecida, mas ocorrendo, eu estarei sempre pronto para estar atuando novamente. Muito obrigado, Tenente, por nos receber mais uma vez aqui.
como eu falei no início, eu reitero, de coração agradecido mesmo. Eu sou padre, então eu represento a igreja, e a igreja é a mãe de todos nós, né? Não somente daqueles que professam a fé católica, mas cada um de nós, porque nós professamos a fé num Deus que é Pai. Então, em nome de todos, nós queremos agradecer ao Senhor, né, ao seu trabalho, ao seu empenho, e na sua pessoa agradecer a todos os bombeiros. Nós sabemos que, como o senhor bem disse, nada paga isso, mas a vocação, o chamado que Deus deu a vocês é o que realmente retribui a cada um de vocês o que vocês fazem. Numa situação como esta, ou em todas as outras situações que nós sabemos que os bombeiros são heróis, né? Então, nosso muito obrigado, né, de maneira especial a vocês que estão aqui nas equipes de Brumadinho. São quantas equipes aqui que trabalham? São quantos pontos de busca ainda? São 16 pontos. 16 pontos de busca. 16 pontos de busca. Então, que esses que estão espalhados nesses 16 pontos de busca possam também se sentirem agraciados pela graça de Deus, fortalecidos pela graça de Deus e, principalmente, se sentirem parte de uma família, filhos de um lugar chamado Brumadinho. Tenente, muito obrigado. Deixa eu lhe abraçar, que assim eu abraço todos os bombeiros também. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado. Eu agradeço, senhor. Orvalho da manhã tão pura, brisa mansa ternura, vale bom de viver. Vem sol. Dentre todas as situações que nós nos deparamos aqui em Brumadinho, a partir daquele desastre que aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019, precisamente a meio-dia 28, onde muitas vidas, muitos sonhos, muitas histórias desceram juntamente com aquela lama. As histórias mais complicadas e mais difíceis são principalmente daqueles que ainda não foram encontrados, que o Corpo de Bombeiros carinhosamente chamam de as joias que precisam ser encontradas. Eu estou aqui com a Ambrosina. Primeiramente agradeço por você nos ceder essa entrevista, essa conversa, mesmo diante de um momento tão doloroso, tão difícil para você e para toda a sua família. Ambrosina, como você soube dessa tragédia? Onde você estava? Como que foi isso? Como que aconteceu para você? Eu estava em casa mesmo, porque eu já olhava os menininhos dela para trabalhar, né? Então a gente estava em casa. Aí minha menina que trabalhava no Mário Campos, uma das gêmeas, porque as outras duas são gêmeas. Aí telefonou e falou assim: "Ô mãe, Jojo tá aí?" Tá dormindo. Ah, porque a represa da Vala arrebentou. Aí eu cheguei lá, chamei minha menina, ela falou assim: "Não, mãe, isso é porque tá fazendo simulação, fez semana passada." Quando ela acordou assim, que ela pegou o telefone, que ele olhou, ela já pulou da cama. A outra minha menina já tinha ido com a ambulância, que ela trabalhava no área de saúde. Chegou lá, quando deparou com aquela coisa de absurda, né? Porque já tinha passado quase umas 2 horas. Ela já desmaiou, não aguentou mais, não pegou de carro, trouxe embora para casa. E nós ficamos naquele sufoco. Espera, não espera, espera, não espera. Ela vai chegar, não aconteceu isso. Meu marido estava perto de São Paulo. Veio, não gastou nem 3 horas, assim. Perto de São Paulo, eu disse Santo Antônio, para ali afora, que era o lugar que ele fala. Ele veio embora de caminhão. Aí
Só que sei que foi horrível. Só que, na verdade, eu esperei ela uns 2 meses, padre. Eu esperava minha filha chegar. 2 Eu meses escutava ela depois. me chamar. Chovia, eu pensava que a água ia ser boa, porque estava matando a sede dela, porque ela estava no meio do mato, ainda ia chegar em casa. Até que eu fui cair em si, que viva, mas não voltava. A realidade que nós tocamos estando aqui é de um povo esperançoso, mas não uma espera das coisas dos homens, Não, mas uma esperança em Deus. só em Deus. É por isso que eu estou de pé. Vou na matriz todo santo dia, rezo meu terço de joelho, ofereço meu jejum, o meu terço, e peço a Deus. Mas eu mesmo falo com Deus, o tempo não é o da gente, o tempo de Deus não é o da gente, mas que Ele renova minha força até o dia que Ele puder me mostrar minha filha. Só que cada dia está pesando mais, padre. Está pesando mais. O povo está muito desumano. Muito desumano. A gente fica sem chão. Eu agradeço a Deus dele não ter tirado não, de eu não ter perdido a minha fé. Com certeza, se Deus te sustenta até hoje, Ele te sustentará. E aqui muitas vezes a gente se encontra numa realidade de que realmente não temos respostas. Existiu algum momento em que você quis desistir? Não. Nunca. Às vezes chegava padre lá em casa, mas no começo é muita gente, assim, muito da igreja mesmo. Hoje vai, mas tipo assim, no começo foi mais. Aí ele chegava, um dia chegou um padre, ele é de Itaguara, falou comigo assim: Ana Brosina, a senhora não precisa de pedir perdão não, porque a pessoa, eu falei assim, não, eu não peço perdão porque eu nunca blasfemei Deus. Nunca. Eu sei que não foi Deus que fez isso. Isso é a ganância. Então eu vou culpar Deus para quê? Eu só tenho que pedir Ele misericórdia e força-me em continuar de pé. Porque Ele deixou 2 meninos para mim. Agora, eu não pensava, padre, que eu tinha essa fé. É uma menina que eu nunca fiquei com ela, sem ela 8 dias. Nunca. Depois de casada, nem nada. Ela casou, vinha dormir na minha casa muitas vezes, ganhou os nenenzinhos dela em março. Foi embora para a casa dela dia 23 de agosto. Ficou o tempo todo, a licença maternidade dela toda ali em casa. Então, tipo assim, é uma perca sem substituição, não existe. Só a força e a fé mesmo para me dar conta. E as crianças? As crianças Como estão que bem. elas estão, como eles estão, né? Que são 2 meninos, Também, como eles porque, estão? na verdade, eles sentiram, porque no começo eles queriam, davam os bracinhos para ir para a rua, chegava na rua, dava os bracinhos para onde ia o carro, porque ela trazia para mim 6h20 da manhã. Pegava lá em casa, chegava lá em casa antes de 6 horas da tarde, depois ficava lá em casa um pouquinho, subia com os meninos de novo. Então eles tinham Um ritmo o já. ritmo deles. E Então, praticamente eles já sentiram- passavam o dia inteiro Já. com você. Porque os dois trabalhavam, Já o pai e mãe passava o dia inteiro trabalhavam. comigo, às vezes tinha dia que eles dormiam comigo lá em casa sozinhos, ali embora eles dormiam. Então, tipo assim, para eles, para mim, com os meninos, não teve muito problema. O negócio é a falta da ajuda. Que sai de casa andando. Porque quando um filho seu adoece, que você visita no hospital, cada dia você tem um boletim, ou tá assim, você vai esperando as coisas. Agora ela não. Ela deu tchau para mim no portão, até de tarde, mãe, amanhã é sábado. É isso que eu tenho lembrança dela, amanhã é sábado. Por quê? Porque sábado e domingo ela ficava com os menininhos. Com os menininhos e comigo, porque ela não largava lá em casa. Ela só ia na casa dela para dormir. O dia 25 de janeiro, na realidade, acabou com a minha vida, da minha esposa e das minhas filhas, de nós todos. E até hoje, é só tristeza, angústia e saudade.
é todos os dias. Para mim foi ontem o acontecimento. É só tristeza mesmo, e pedir os bombeiros que ajudam e no trabalho deles. Então a gente confia muito neles e é de encontrar a Juliana para entregar o corpinho dela para nós. Porque nós precisamos muito do corpinho dela. Para nós levar para o lugar certo. Para ter dignidade, para nós saber aonde ela está. Porque é uma dor tão grande que não tem explicação. Porque cada dia que passa, cada hora que passa, o sofrimento aumenta. A gente fica um pouco aliviado com os menininhos que ela deixou. Os anjinhos que ela deixou para nós cuidar. Então nós estamos cuidando com o maior carinho. Às quarta-feiras, o que nós faz de todas as quarta-feiras? O que é nossa rota? É bombeiro. É lá nos bombeiros na Vale. É nós rodando lá os canteiros tudo. Para ver como é que está as obras. Como é que está ajudando nós. Chega lá, está todo mundo trabalhando naquela agonia para ajudar nós. Para tirar esse povo que está todo lá dentro do barro. Tirar eles de lá. Deve ir para o lugar certo. E sempre rezando. Rezando para a alma dela. Para os bombeiros encontrar. Que Nossa Senhora Aparecida, que ela é muito devota, nós todos somos devotos de Nossa Senhora Aparecida, que Nossa Senhora Aparecida abençoa nós e abençoa ela no lugar que ela estiver. Que uma hora eles vão encontrar ela, para entregar a nós. O nosso propósito é não deixar ninguém encontrar todo mundo. E a nossa busca é luta por justiça, encontrar todos, ajudar um ou outro, porque na maioria das vezes somos ouvidos, ouvimos, de uma certa forma, fazemos papel de psicólogo um para o outro. É muito mais fácil conversar com quem está passando a mesma dor. Porque todos têm sabido o que é esperar. Todos que encontraram têm onde ir. Para depositar flor, fazer oração. Nós, as 18 famílias, vamos aonde? Então a gente decidiu ir para o Marco mais uma vez, no horário. E fazer oração para eles, uma forma de ter um lugar onde rezar, fazer uma oração, pedir por eles, fazer uma homenagem que a gente sempre faz. É a forma que a gente encontrou. Essa é a nossa luta. Ficar de pé, se manter de pé, ajudar um ou outro. E assim a gente vai caminhando um dia de cada vez. Que Deus dê sabedoria para a gente passar por isso. Porque até então a gente está mantendo uma luta. Encontrou todo mundo, como é que vai ser? Então, hoje a gente tem uma motivação para ficar de pé, para acordar todos os dias, para levantar da cama. Então, além de oração, encontrar todo mundo, eu peço sabedoria para mim saber o que fazer depois. Com certeza ele vai. Ele dê um abraço. Que Deus te abençoe. E conte, viu, com as minhas orações sempre por vocês. Amém. Obrigada por tudo. Vamos em frente. Amém. Com a graça de Deus. No mar, orvalho da manhã tão pura, brisa mansa, ternura. Sou o padre Anderson Marçal, sou padre há 12 anos,
membro da comunidade Canção Nova há quase 20 anos e estou hoje na missão da Canção Nova em São Paulo. O que ficou mais forte para mim foi ver uma vida construída dia a dia, vidas sendo construídas dia a dia. O que o Mar de Lama levou, sonhos, histórias, pessoas, não calou a cidade de Brumadinho. A tristeza, sim, ocupa muito espaço, mas o que ficou de mais forte, apesar de tudo isso, foi essa vida, essa história sendo escrita, construída dia a dia. A vida daqueles que permanecem vivos não foi junto com essa lama. Eu me coloquei como assumir Brumadinho no meu ministério, muito mais do que vir para mais uma viagem, para mais uma gravação, ou como muitas vezes nós fazemos em viagens de pregar retiros, isso, aquilo, outro. Aqui eu fiz uma experiência muito marcante no meu ministério. Mas, ao mesmo tempo, o que gerou maior angústia em mim foi a impotência de não poder devolver às pessoas aquilo que elas querem, de não poder dar a estas pessoas aquilo que elas buscam. Ao mesmo tempo angústia, ao mesmo tempo sinal de esperança, porque eu não posso dar o que elas gostariam de ter, mas Deus pode dar a elas o que hoje elas precisam. A minha angústia ao mesmo tempo se transforma em esperança. Só Deus para essas pessoas. Todas as pessoas que eu entrevistei, muitas frases ficaram fortes, mas aquela que ficou mais forte, o que Brumadinho precisa? Precisa de oração. Essa é a angústia que me dá e ao mesmo tempo dessa angústia nasce um veiozinho de esperança, porque eu confio naquele que eu coloquei a minha vida. Eu confio naquele que eu tenho plena consciência que pode não transformar a vida dessas pessoas, mas pode fazer com que essas pessoas continuem vivendo. Eu não sei se eu terei o próximo minuto. Essa é a primeira marca. Eu preciso aproveitar o tempo presente e vivê-lo com intensidade. Eu preciso aproveitar os meus familiares, muitos aqui, nesse tempo, vendo, ouvindo as pessoas, eu pensei muito na minha família. Meu pai já faleceu e eu pensei muito também quanto tempo eu perdi. Eu saí de casa com 22 anos, eu não vi o meu pai envelhecer. Eu não tive tempo de acompanhar o meu pai na doença dele. Tive uma única graça, de estar com meu pai no hospital na última noite dele. Mas quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi? Como muitos que falaram, né? Saíram de manhã e falaram até mais tarde, mas não voltaram. Quantas vezes eu posso ter dito isso para minha mãe, para minha irmã, para meu pai, para minha família? Então, a primeira marca que fica é esta. Eu tenho que aproveitar intensamente o tempo presente. Uma segunda marca que fica. Eu me senti extremamente pequeno na minha fé. Posso dizer, eu não sofri nada ainda. O que eu tenho para oferecer a Deus? Como lágrimas, como dores, como sofrimentos? Eu não tenho nada, não sofri nada ainda. Eu me coloco diante do mistério da cruz de Jesus, aqui neste lugar, e eu percebo que eu nem estou perto dela, comparado à cruz que cada um daqueles que eu entrevistei, cada um daqueles que aqui estão, abraçaram.
segunda marca que fica é essa. Minha fé é extremamente pequena. Eu estou nesse programa há 4 anos, entrevistando muitas pessoas durante esses 4 anos. E eu vejo que gente de fé eu ainda preciso me tornar. E uma terceira marca que fica é lá no fundo tem um brilho. Por mais pessoas que nós encontramos, por mais dores que nós encontramos, mas em cada pessoa eu encontrei uma luzinha lá no fundo. Eu fiquei me perguntando, eu não tenho motivos para sofrer como eles sofrem, e eu tenho essa luz? Eu conquisto, eu conservo essa luz? Valorizar Deus dentro de mim. O Padre Anderson antes e o Padre Anderson depois de Brumadinho não vai ser igual. Eu tive a oportunidade de entrevistar um bispo, 2 padres e muitas pessoas de fé. O Padre Anderson volta extremamente sensível, mais humano. Às vezes o próprio ministério ou algo que a gente se coloca uma capa de super-homem. Eu me sinto extremamente sensível hoje. E a minha oração ao sair deste lugar é que Deus me faça cada vez mais próximo daquele que sofre, cada vez mais próximo daquele que perdeu a esperança, cada vez mais próximo daquele que não tem sentido para existir mais. Senão, não tem sentido eu ser padre. Então, a marca no meu sacerdócio, Brumadinho hoje não é apenas um lugar que eu vim para trabalhar ou para fazer um trabalho. Brumadinho hoje me deixa uma marca com 2 substâncias. Lama, porque vai me recordar de onde eu vim e para onde eu vou algum dia, a terra. E a outra marca, o sangue. O sangue que eu preciso dar. O sangue que eu preciso entregar. O sangue que eu preciso fazer, como por exemplo as pessoas que largaram tudo para prestar o auxílio aos outros. Porque não há maior prova de amor do que dar a vida pelo outro. Essa marca de Brumadinho, a marca do sangue que Brumadinho me deixa, é preciso dar a vida. Eu preciso dar a vida. Não tem sentido. Não tem sentido ser padre se não for para isso. Eu saio com essas 2 marcas. Como a Edna disse, quando estourou a barragem, não escorreu somente lama, mas escorreu muito sangue. Este sangue e esta lama estão marcados no meu ministério para sempre. Como padre, eu posso chamá-los de meus filhos, mas como filhos de vocês, porque me faço filho de Brumadinho também, eu digo, contem com as minhas orações, contem com cada Eucaristia que eu celebrar. Lembre-se, dentro do plano espiritual, vocês estarão todos os dias no cálice e na patena da Eucaristia que eu celebrar. E lá não serei eu a fortalecê-los, mas será o próprio Jesus que fortalecerá cada um de vocês. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. E principalmente, se vocês me acolhem como filhos, eu agradeço muito, porque é assim que eu me sinto. Filho desse lugar,
filho desta gente, filho deste sofrimento. Uma das experiências mais marcantes foi quando o bombeiro, sobrevoando o local ali que estava sendo prestada homenagem aos desaparecidos ainda, e o bombeiro jogando ali as pétalas de rosas e tudo, eu fiquei perguntando: que tamanho é minha fé? E veio ali naquele momento, naquele 1 minuto de silêncio, porque nós estávamos exatamente 12h28, e veio uma voz dentro do meu coração que me acalentou: eu estou convosco. Eu estou convosco. Ali eu percebi: Deus está com a gente. E a minha fé sai assim, com uma única certeza: Ele está conosco. Mais do que histórias, mais do que sonhos e tantas coisas que eu quero abençoar. Eu quero que, através dessa bênção, Deus possa dar a você o alento dessa certeza. Ele está com você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre vós, povo de Brumadinho, desça e permaneça a bênção do Deus que é todo-poderoso, todo-misericordioso e que está no meio de vós. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.